Bom dia, irmãos. Nós estamos agora na sexta aliança e a última aliança do Velho Testamento, a aliança davídica. Depois, se você quiser, o Samuel desenha em cada caderno. Mas esta é a aliança que tem é a aliança mais personalizada que tem na Bíblia. Claro que a gente nunca faz comparação com Jesus, né? Mas dentre as 6 primeiras alianças que nós já estudamos até agora, esta é a aliança que mais tem a personalidade da pessoa com quem ela foi feita, né? Então, nós já passamos pela aliança edênica, aliança adâmica, noaica, aliança abraâmica e a aliança mosaica. Cada uma delas vem falando a respeito das condições pelas quais Deus vai andar e conversar com o homem, né? Então, quando aquelas condições já não estão mais servindo para a humanidade, Deus estabelece uma nova aliança, né? Então, quando as condições que Deus estabeleceu é quebrada, as condições não servem mais para segurar a humanidade próxima de Deus, então Deus estabelece uma nova aliança. Esquece um pouquinho do quadro agora, dos desenhozinhos. Eu queria que você escrevesse no papel qual é a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa em Davi. Davi, a primeira coisa que te vem à mente, não vale mudar, hein? Não pensa muito. A primeira coisa que te vem à mente quando você ouve o nome ou pensa em Davi. Não, então põe a primeira, o pouquinho. Escreveu? Então vamos lá. Começar por aqui. Qual a primeira coisa que te vem à mente, Gerson? Cristo, Roberto. Harpa, arrependimento, louvor, audacioso. Não fez. Jorge? Jesus, louvor, perdão. Homem segundo o coração de Deus, louvor, Golias. Acabou de vir da escola dominical. Flávia, louvor, homem segundo o coração de Deus, guerra, rei, guerra, espontaneidade, Golias. Não pode mentir, né? Homem segundo o coração de Deus, louvor, música, louvor, rei, muito bom. Homem segundo o coração de Deus, louvor, sinceridade, amor, adoração, quebrantamento, música. Os dois falou junto, homem segundo o coração de Deus. Pastor Flávio. Descendente, né? Ou ascendente. Rei. Adoração. Não pensou. Você percebe quantas coisas tem a respeito de Davi? A gente tem feito uma lista durante todos os cursos do CPP e essa lista não é de hoje, é desde muito tempo atrás. E se você quiser fazer a lista, eu acho que tem quase todas que vocês citaram, mas só para listar, você põe Davi, 2 pontos. Louvor, né? Foi, eu acho que o quase mais falado aqui. Louvor, guerra, homem segundo o coração de Deus. Então, esses 3 são os mais lembrados quando se pensa em Davi. Graça, audácia,
casa de Deus, arca, Golias, descendência, reino, salmos, adorador. Todo mundo dessa turma foi bonzinho. Ninguém lembrou do pecador. Depois de pecador, integridade. A integridade você coloca entre parênteses 100%. Amor, barra, ódio. Quebrantamento. Espontaneidade. Profeta. Fé, paixão, fé, depois paixão, sinceridade, temor, coração, e tá bom, né? Muita coisa a respeito de Davi. Então, Davi é um personagem, né? É alguém cheio de... Quando você olha para ele é alguém que não passa desapercebido. Ele é alguém marcante, ele é alguém cheio de adjetivos. A personalidade dele é uma personalidade marcante. E uma das características mais fortes de Davi é essa, né? Homem segundo o coração de Deus. E dentre esse tanto de coisa que nós falamos, o que será que fez com que Davi fosse o homem segundo o coração de Deus? Né? Eu acho que você olhando para todas essas qualidades, esses adjetivos de Davi, essas coisas que marcam ele, né? Uma pessoa que tem o coração íntegro, que é apaixonado, que tem amor, que é quebrantado, que é sincero. Dentre de todas essas coisas, o que será que fez com que Davi fosse o homem segundo o coração de Deus? Capacidade, quebrantamento, o que mais? Espontaneidade, sinceridade. Nenhuma dessas coisas. Vamos lá para Atos 13. E desde já eu quero te dizer uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem os seus queridinhos. Deus não tem os seus preferidos. Deus tem aqueles que o preferem. É diferente. Deus é amor. É amor. Deus é amor. Então, quanto mais você chega perto de Deus, mais amor você vai receber. Mas não é porque Deus está te amando mais do que os outros ou em detrimento dos outros, mas não. Você o preferiu, né? Então você recebe mais amor da parte dele. E para ser o homem segundo o coração de Deus, tem uma coisa que é fundamental, que não é nenhuma dessas características próprias de Davi. O que Atos 13, versículo 22 vai falar? Então, o que fez com que Davi fosse o homem segundo o coração de Deus? Fará toda a minha vontade.
Simples assim. Deus age na terra através do homem. O instrumento de Deus na terra é o homem. Se ele encontra alguém que vai fazer toda a sua vontade, pronto, este é o cara. Ele é o homem segundo o meu coração. E percebe como isso é fundamental para Deus? Alguém na terra que o represente, né, que não fique inventando moda, como a gente aprendeu aqui, não fique inventando a sua própria cabeça, mas alguém que vai me ouvir e vai representar fielmente aquilo que ele ouviu. Este é Davi. Então, em cada fase da história, em cada uma das alianças, Deus vem revelando algo específico do plano dele para a humanidade. Desde que o homem pecou, a intenção de Deus é resgatar o homem para si. E aí, nas 3 primeiras alianças, a gente só vê Deus correndo atrás do prejuízo, fazendo com que o homem não descambe de vez para o pecado, ele intervindo diretamente na história. E aí, a partir da aliança abraâmica, Deus inicia o seu plano de restauração, e aí ele revela um monte de coisa na aliança abraâmica a respeito já daquilo que ele gostaria de fazer, daquilo que ele traria na nova aliança, aspectos da nova aliança ali já revelados para Abraão, revelando a natureza de Deus, um Deus que quer andar com o homem, um Deus que quer prática, que não quer uma religião que fique no campo das ideias, no campo das teorias, mas que faça parte do dia a dia, né? Então, na aliança abraâmica, a gente já viu esse aspecto da natureza de Deus, dentre outros princípios maravilhosos, né? A justificação pela fé, já mostrando o princípio da ceia, do pão e vinho, né? O milagre, o filho da promessa. Então, várias coisas ali já sendo reveladas através da aliança abraâmica. Na aliança mosaica abre ainda mais o plano de Deus, não é mais com o indivíduo, mas é com o coletivo, é com o povo. A aliança mosaica, apesar de ser uma aliança da lei condicional, mas ela avança no sentido de que ela não está mais somente em um homem, mas está falando de uma aliança feita com o povo, né? Então, já revelando novamente o coração de Deus, de querer não só algumas pessoas especiais, mas querer casar com um povo. E aí vários aspectos da natureza de Deus, a sua lei, o princípio do descanso, revelados ali na aliança mosaica, aliança forte, uma aliança concentrada, que é, aliás, a aliança que define todo o Velho Testamento. A Bíblia é dividida em 2 alianças, a velha e a nova, o Velho Testamento, o Novo Testamento. E a velha aliança é o quê? A aliança da lei, a aliança mosaica. Então, a aliança mosaica é uma aliança maravilhosa, uma aliança forte, concentrada. Mas aqui na aliança davídica, Deus está querendo trazer um novo aspecto do seu plano. Deus está querendo revelar uma nova faceta do seu plano, que é especificamente mostrar o reino. Então, na aliança davídica, Deus está querendo revelar o reino. E a gente viu, através das crises, que muitas vezes Deus teve a oportunidade, e seria totalmente legítimo, que Ele desistisse do seu plano para nós. Né? Em todo momento, Deus teve grandes oportunidades de desistir. Todo momento, o homem faz a escolha errada. Em todo o tempo, o homem pisa na bola. Né? E aqui, antes de que Deus trouxesse o reinado através de Davi, a gente já tem uma crise, que é a crise da anarquia e rebeldia, né? Juízes 21, 25 está falando, não havia rei sobre Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então, qual que é a solução para essa crise? Né? O versículo está dizendo, não havia rei, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Qual que é a solução para isso, então? Na ausência de um rei, tem anarquia. Logo, precisa de um rei. Tá precisando de um rei. E o que o povo pede? Um rei. Mas eles estão
tentando trazer a solução pelas próprias forças, da maneira errada, da maneira humana, rejeitando o reinado de Deus. Tá que não dá para esperar? Será que não dá para confiar? Será que você acha que Deus está dormindo, está fora do controle? Ele está a par da crise. Está faltando o rei, mas ele quer trazer o rei segundo o seu coração. Mas o povo vai e pede o rei, e Deus dá um rei de acordo com o que eles estão pedindo. E aí, então, antes do reinado de Davi, nós temos o reinado de Saul. E ali era uma bela oportunidade para Deus falar assim, vocês querem este caminho? Vocês estão me rejeitando? Então, vão por este caminho, então vocês que se danem. Mas não. Deus dá o que eles pedem, mas Deus não desiste do seu plano. E Deus rejeita Saul e encontra Davi alguém que faria toda a sua vontade. O plano de Deus tem continuidade. O plano de Deus Deus não desiste do seu plano. O plano de Deus não é descartado por causa dos erros humanos. O plano de Deus não é descartado por causa das falhas humanas. Deus é fiel ao seu plano. Deus é fiel às suas promessas. Vocês lembram? Ele jurou por si mesmo para Abraão. Ele jurou, ele estabeleceu uma aliança e depois no final ele jurou por si mesmo. Não tem como Deus não levar à frente o seu plano. Então aqui na aliança davídica nós vemos Deus trazendo Davi como figura, que alguns aqui falaram, figura de Cristo, figura do rei. Então Deus está trazendo esse aspecto, lembrando que o Velho Testamento é todo figura. O Velho Testamento é todo sombra das coisas que viriam. E Deus está trazendo para ir demarcando o caminho, para ir mostrando o mapa quando viria, para quando vier a nova aliança. Então, a realidade possa ser vivida e a gente saiba por onde ela deve passar. Então, aqui aspectos do plano de Deus em figura, ainda que em figura, está sendo revelado. E aí é que a gente vai ver como é que esse cara agia, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, como eu falei, cada um dos 7 pontos da aliança davídica tem a ver com o próprio Davi. Então, é a aliança mais com a cara do que todas as outras. Então, o primeiro ponto da aliança é luta e louvor. Então, quando a gente pediu para falar características de Davi, então saiu bastante guerra e saiu bastante louvor. Então, são 2 facetas de Davi muito fortes. Ele era um homem de guerra e era também o suave salmista, um homem de louvor. Então, eu quero que você escreva aí nesse primeiro ponto que do início ao fim da vida de Davi, ele foi um homem de guerra e também um suave salmista. Mais da metade dos salmos foram escritos por Davi. Foi um homem de guerra e um suave salmista. Então, a maioria dos salmos foi escrito por Davi. E você vai encontrar nos salmos muitas e muitas vezes a palavra inimigo. Mais de 100 vezes a palavra inimigo, fora a palavra ímpio, adversário. Então, gente, inimigo era assunto forte para Davi. Davi era um cara que odiava os seus inimigos, que se deleitava em imaginar como seria a morte de seus inimigos, como seria o castigo. E ele descreve detalhes: Senhor, quebra os ossos, esmiuça os dentes. Ele só faltava falar, puxa o cabelo, fura o olho. Mas ele tinha prazer nisso, ele tinha prazer em ficar imaginando como seria a derrota dos inimigos. Então, Davi não era alguém pacífico. Davi era um homem de guerra, que encarava inimigos
de forma séria. Era um problema sério para Davi. Os inimigos. Vamos lá para Salmo 139. Esse salmo, ele é muito bonito, né? A gente tem várias músicas sobre ele, né? Sonda-me, ó Deus, e me conhece e tal. E, geralmente as nossas músicas são bem tranquilinhas, né? Assim, sonda-me e tal, não sei o quê. Mas a essência desse salmo, que Davi está pedindo para que Deus sonde o coração dele, é porque Davi estava com medo de que aquilo que ele sentia pelos inimigos não fosse ruim o suficiente. Então, Davi está pedindo, Senhor, sonda o meu coração. Versículo 21. Versículo 21 de Salmo 139. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio o quê? Completo, perfeito, consumado. Eu aborreço-os com todas as forças do meu ser. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Não tem 1 milímetro de chance de serem meus amigos. São meus inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum restinho de piedade. Vê se há em mim um pinguinho de amor. E guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, Davi sentia essa raiva, esse ódio completo, 100%, pelos inimigos de Deus. Sabe por quê? Porque o amor que ele tinha por Deus, da mesma forma, era completo, era 100%. Então, na mesma proporção que ele amava a Deus, a tolerância contra os inimigos de Deus era 0. Não tinha um só espaço para qualquer tipo de sentimento bom em relação aos inimigos de Deus. Ele tomava a causa de Deus para si. Ele tomava as guerras de Deus como sendo suas guerras. Já estava no nível pessoal. E aí a gente vê que a gente vê que é a mesma atitude que há em Deus. Nas guerras, ele manda o povo entrar em determinado lugar do inimigo e matar todo mundo. Até os animais. E inclusive o quê? Mulheres e crianças. Gente, não dá para ter dó de inimigo pequenininho, não. Sabe por quê? Um dia ele vai crescer. Quantas pessoas já ficaram assim, assustadas com alguém que estava super bem em Deus e de repente, de um dia para o outro, uau, tem uma queda, um escândalo. Não foi de um dia para o outro. Ele simplesmente se esqueceu de eliminar todos os inimigos. Deixou aquele pequenininho, com cara de bonzinho, tadinho dele, é criancinha, não vai fazer nada para mim.
Meu pecadinho de estimação, imagina, isso aí não é problema, não faz mal para ninguém. Se é obra da carne, tem que ser radical. E é claro que aí a gente já está transferindo o significado espiritual para nós, porque hoje Jesus nos manda o quê? Amar os inimigos. Né? Então, esse ódio de Davi, que era direcionado para pessoas, é figura, irmãos. Não é para odiar pessoas. É figura. A gente está falando de inimigos, agora a gente está falando de pecado. E aí, Jesus também não era bonzinho, não. Jesus amava o pecador, mas ele tinha ódio das forças que escravizavam aquelas pessoas. Ódio das forças que não permitia que a graça chegasse. E ele era radical, e ele era desesperado. Quando ele via algo se interpondo entre a pessoa e o amor de Deus de chegar àquela pessoa. Tem que ser radical contra os inimigos de Deus. E você não vai conseguir ser radical por você mesmo. O ódio completo pelos inimigos de Deus vem na mesma proporção que você ama a Deus. Você ama a Deus. Você tem zelo pela casa de Deus. Você não tolera o pecado na casa de Deus. Você não tolera o pecado na sua vida. Ódio consumado. Senhor, se há alguma pena em meu coração, sonda-me, para que o ódio seja completo. Radicalismo. Se o teu olho te faz tropeçar, o que você faz? Arranca. Não fica com dó, não. Ninguém está vendo, mas aquilo ali é obra da carne. Arranca. É inimigo de Deus. Irmãos, uma vez alguém chegou para a gente e perguntou se a gente tinha visto o filme Código da Vinci. Ai, minha mãe, eu não, imagina. Aí a pessoa falou, que isso, Geraldo? Uai, a gente sabe que é mentira o que eles estão falando lá. Aí minha mãe virou e falou assim, você teria coragem de assistir um filme que falasse mal da sua mãe? Mesmo você sabendo que aquilo ali é mentira, você teria paciência de ficar 2 horas ouvindo falar mal da sua mãe? Você percebe? Você tem tolerância. Você engole ficar 2 horas assistindo, falando mal de Jesus. Irmão, seu nível está muito baixo de amor por Ele. A tolerância está grande. De acordo com o nosso amor por Jesus, é o nosso ódio pelos inimigos de Deus. Tem que ser radical. Ele é uma pessoa, não é religião. É alguém que eu me relaciono e não fale mal dele nem de brincadeira. É pessoal, eu tomo as causas de Deus como sendo minhas, porque eu o amo. Então essa é a radicalidade de Davi, irmãos. Davi era alguém que ou você amava ou você odiava. Não era alguém em cima do muro, não. Era essa pessoa radical, homem de guerra, sangue nas mãos. Mas também era o homem do louvor. Era o suave salmista. Como que essas duas coisas andam juntas? Luta e louvor. Qual é a relação entre essas duas coisas? Porque não são duas coisas separadas, tá? Elas estão aqui no mesmo ponto para mostrar que elas vão juntas. Luta e louvor. Alguém tem ideia do que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver luta com louvor? Quem ama, luta por aquele que ama. Eu louvo porque eu amo. Entendeu?
Ele fazia os dois com paixão? Então, os dois estão falando no mesmo sentido. Que o mesmo amor que levava a lutar, levava a louvar. Lutar, louvar. O motivador é o amor, a paixão, não está errado, mas eu quero que vocês relacionem os dois, tá? Cruze os dois, luta e louvor. Eu penso que quando você resumiu mais ou menos aqui, que a mensagem não é para odiarmos nossos inimigos homens, né? Mas que nos nossos dias o inimigo é o pecado. E que Davi sentia um ódio completo pelos seus inimigos, assim como seu amor era completo para Deus. Então, eu acho que essa relação é da mesma forma que a gente deve louvar, amar, se entregar a Deus, a gente deve lutar e odiar o pecado, o inimigo. Mas não relacionou os dois. Luta e louvor. Relacione os dois. Na vitória dos seus inimigos, ele louvava a Deus, né? Sobre os seus inimigos. Era uma maneira de expressar o louvor a Deus. Aliás, essa é a coisa principal. Essa é a coisa principal. Josafá está aqui falando. Depois da vitória ganha, louve. Então, louve. Gente, a vitória veio, louve. Não tem como não louvar. Sabe por quê? O que acontece quando você não louva? Você fica com a glória. Você toma a honra da vitória para si. É fundamental que a cada batalha ganha, a cada luta vencida, a cada crise passada, você devolva a quem merece o louvor. Isso aí é o fundamental, é a principal relação entre luta e louvor. Mas a gente vai ver nos Salmos muito mais do que isso. Muitas vezes, antes de a vitória vir, o que Davi fazia? Davi já louvava. Como é que ele conseguia isso, irmãos? Ele começa o salmo falando: Senhor, minha alma está debaixo de aflição, e está assim, está horrível, e não sei o que. Começava o salmo clamando, mas no mesmo salmo, no mesmo fôlego, ele começava a dizer: mas tu, Senhor, és grandioso, tu és maravilhoso. E aí o louvor vinha mesmo antes da vitória ganha. Irmãos, o louvor é uma excelente arma contra o inimigo. O louvor traz a presença de Deus e não tem capeta que aguente a presença de Deus. Você está com problema para dormir, você está com insônia. Se Deus te der graça de o contemplar, se Deus te der graça de durante a noite ver quem Ele é e ali você entoar louvores a Deus, todo espírito maligno vai embora. Não tem como os dois ficarem juntos, irmãos. Se vem a presença de Deus, toda a opressão vai embora. O louvor é uma excelente arma para obter a vitória, né? Teve um rei. Gente, você percebe umas coisas no Velho Testamento que, ainda que figura, é loucura. Gente, imagina a insanidade do rei Josafá, ou Josias. Josafá, a guerra é iminente, os inimigos ali. Ele coloca a turma dos levitas, os coitadinhos, sem treinamento algum, com arma nenhuma, na frente do batalhão, entoando louvores. Gente, que confiança é essa em Deus? Aqui no Velho Testamento, já Deus mostrando como o louvor é uma poderosa arma na guerra. É uma poderosa arma, mas não é automático, você percebe? Não é uma fórmula. Estou passando, estou chorando, louve. Não é exatamente isso que acontece. Não é tão automático assim.
Porque se o louvor não partir da mais sinceridade do coração, vai ser uma fórmula vazia, um ritual vazio, que não vai adiantar de nada. Então, Deus não exige louvor antes, Deus não exige louvor depois, durante, mas Deus exige louvor depois da vitória ganha. Você tem que devolver a honra para quem merece a honra. E aí, se você tiver graça de louvar antes, como Silas e Paulo na prisão, é graça, irmãos, é graça, não é fórmula. Eles ali estavam num nível acima das circunstâncias naturais, e eles entoavam cânticos. Como é que aguenta? O reino das trevas não aguenta esse louvor. No meio de circunstâncias desfavoráveis, alguém louva, alguém glorifica a Deus. Não tem como resistir, né? O inimigo vai cair quando esse louvor acontece. Então, o louvor é uma excelente arma. Agora, o fato é que Davi era alguém constantemente em guerra, constantemente em luta. E isso fala justamente da nossa situação. A nossa realidade é luta após luta, problema após problema. Né? A gente está bombardeado constantemente com... Você resolve aqui, vem aí estraga daqui. Aí você vem, acode de cá, estraga de lá. Sempre, né? O tio Haroldo falou, né? Quando vem a promessa, você respira fundo, porque lá vem problema. Né? Quando você vê um tempo assim mais tranquilo, um tempo de bonança, você já fica até desconfiado, não é verdade? A gente já fica, ih, tá bom demais. Alguma coisa vai dar errado e vai. Essa é a nossa realidade, era a realidade de Davi. Nós não estamos em casa. Nós não estamos na nossa pátria. Nós estamos em tempo de guerra. Nós estamos em território inimigo. E não tem conforto aqui até que Jesus volte. Eu não sei quantos já viram o filme Império do Sol. Gente, que filme cansativo. Que filme longo! O menino não tem um minuto de descanso. Ele está lá no Oriente, né? Não sei se é na China ou no Japão, e aí estoura a guerra, e aí ele é separado dos pais, ele é pequenininho, e esse menino rala, e esse menino sofre. O filme é cansativo. Ele não está na casa dele, ele não está na terra dele, ele está num lugar onde está acontecendo a maior guerra. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. Não vai ficar bom, vai ter problemas, vai ter aflições, vai ter... Ele garantiu, é promessa. Vai ter aflições, no mundo tereis aflições. Mas, irmãos, de outra forma, eu não sei o que seria de nós. Porque as lutas, elas nos livram da nossa tendência natural de independência. Graças a Deus pelas lutas. Porque a nossa tendência natural é ficar independente de Deus. Senhor, eu dou conta, eu consigo dirigir minha vida, eu controlo a minha vida. Irmãos, isso é involuntário em nós. Nós temos a tendência natural. E as lutas vêm para mostrar que você não consegue sozinho. Eu sou o teu socorro. O dia que o Davi não foi para a guerra, ele arrumou encrenca. O Joabe foi para a guerra, ele ficou, aí ele foi arrumar problema. Não adianta fugir das guerras, viu, gente? Então, a relação também é que, assim, as lutas vêm não porque Deus é mau, tá? Não é Deus que envia as lutas. Não, as lutas vêm como consequência natural do nosso estado caído. E aí, como estamos em obras, não estamos na perfeição, os relacionamentos, as nossas falhas sempre vão trazer alguma consequenciazinha, um problemazinho nos relacionamentos. Nós vamos nos relacionar, nós vamos nos decepcionar com as pessoas, e as pessoas nunca vão atingir aquilo que nós esperamos, sempre vai deixar alguma coisa a desejar. E aí, nisso,
constitui as lutas do dia a dia, da vida, os conflitos, as crises. Né? Então, não é porque Deus está lá no céu, né, vou mandar. Não, é natural, as lutas vêm, as crises vêm por causa de nós mesmos, né? Por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas falhas. Mas o mais incrível é que Deus usa delas para nos trazer para mais perto dele. Irmãos, Deus é perito em transformar o mal em bem. Deus é perito em transformar aquilo que deveria ser ruim para mais ainda chegarmos perto dele. Deus nunca perde, ele sempre faz tudo cooperar para o bem. Né? Então, quando você, através das lutas, volta-se para Deus, você se achega mais perto dele, você volta a sua dependência a ele, você está perto dele. Quem é Deus? Se você está perto de Deus, não tem como não louvar. Não tem como não expressar palavras de admiração a ele. Então, as duas coisas andam juntas o tempo todo. As lutas vêm, você chega perto de Deus. E aí, por estar perto de Deus, você fala, uau, Deus, não é que o Senhor é bonitão? E assim, a luta está difícil, mas Senhor, quão grande Tu és. Né? E aí você começa a falar, e aí você esquece. Você sai do nível natural e você começa a falar a respeito de quem Deus é. E aí o louvor tem essa função. Bem discreto, né? Pessoal, além de serem pontos que falam muito da pessoa de Davi, são pontos que são interligados, tá? Os pontos da aliança davídica, um ponto leva para o outro. Então, é uma forma fácil de você decorar eles, porque aqui a gente já viu, né? Como que luta conduz para o louvor, todo mundo entendeu essa parte? E o louvor nos faz sair das circunstâncias naturais, sair da aflição aqui da terra e eleva você até o nível do Espírito, até as nuvenzinhas. Você é elevado das circunstâncias naturais para um nível superior. Você entra através do louvor para o nível do Espírito. Então, o louvor nos conduz para o nível do Espírito. Irmãos, a música tem muitos efeitos nesse sentido. A música vem suave, desprendendo os nossos pensamentos das preocupações, acalmando os ânimos, fazendo você relaxar e daqui a pouco você está levitando. Não, mas alguns profetas gostavam disso, né? Eliseu, quando pediram para ele profetizar, ele falou, traz lá um harpista, tangedor. A música faz isso, a música ela tem um efeito aí. Eu não vou entrar tudo em música, mas a gente sabe que o louvor não é só música, né? Louvor é essa atitude de coração, mas a música ela tem um papel importante também. Tanto para o bem quanto para o mal. A música pode levar a sua alma para uns caminhos também meio escusos aí. Mas a música direcionada por Deus, né, se você está partindo do coração sincero para glorificar a Deus, então a música te vai desprendendo das coisas naturais, das circunstâncias naturais e te elevam para o nível do Espírito. No nível do Espírito, é impossível você não profetizar. No nível do Espírito, o que você vai ficar fazendo lá? Sentindo arrepio? Não. No nível do Espírito, irmãos, Deus é o Deus que se revela. No nível do Espírito, louvor é você falando com Deus. Profecia
é Deus falando com você. No nível do Espírito, você vai ter visões celestiais. Deus vai compartilhar a respeito do coração dele. E aí, quando você volta, né, quando você sai desse nível, é que você começa, às vezes até no meio do processo, né, mas aí a gente está falando já de um ambiente onde há profecias e tal, mas eu estou falando de uma coisa que vai se estender muito mais do que a própria reunião. Né? Quando você é elevado ao nível do Espírito e tem visões celestiais, a sua vida é marcada e a sua vida vai ser uma profecia. Né? Quando o Tio Haroldo está falando a respeito daquele tempo que você tira com Deus, dá um espaço para Ele, abre um espaço para Deus falar. Né? Qual é o resultado de Deus falar? A sua vida vai estar alinhada com a vontade de Deus. Né? A sua vida estando alinhada com a vontade de Deus, isso é uma profecia. Abraão foi chamado de profeta sem nunca ter falado nada profético. A vida dele era uma profecia. Então, muito mais do que falar profecias na reunião, que é importante, o que nós estamos vendo nesse ponto aqui, 2, da profecia, na aliança davídica, é que através de entrar nesse nível do Espírito e ver aquilo que está no coração de Deus, a sua vida será um fundamento na terra. Sua vida será um testemunho. A sua vida será uma profecia. Quantos já tinham olhado para Davi como profeta? Quantos já sabiam que Davi era profeta? Poucas pessoas? Alguém aqui nunca tinha visto Davi como profeta? Também não. Tem gente que está no meio do caminho. Nunca nem viu, nunca nem não viu. Davi foi profeta. Ué, gente, claro, né? Se ele se ele tinha toda essa intensidade aqui, luta, e ele louvava, a consequência é profetizar. Gente, e Davi viajou na maionese, no sentido de que ele viu coisas muito além do seu tempo. Davi viu coisas que, quando Jesus veio, os judeus nem entenderam. Davi, lá atrás, 1000 anos antes, viu coisas que os que viveram ali com Jesus não conseguiram ver. Né? Por exemplo, aquele Salmo 103, que fala, disse o Senhor ao meu Senhor. Davi está falando o quê? Davi está falando da Trindade. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. E aí, quando Jesus veio, os judeus o crucificaram porque eles não entenderam o lance da Trindade. Então, Davi viu detalhes da crucificação de Jesus. Davi viu detalhes a respeito da segunda vinda. Davi viu, irmãos, a igreja. Davi viu o propósito de Deus, de que não era ficar apenas vindo e indo, visitações. Davi viu que Deus queria habitar na terra. E Davi era um cara que, porque ele tinha visão, ele não era normal. Ele vivia debaixo de pressão. Você enxergar aquilo que Deus quer e olhar para o atual gera uma pressão terrível. E Davi vivia debaixo dessa pressão. E ele olhou para a tendinha que ele armou e olhou para a sua casa e falou assim, o quê? Não tem como. Eu vou construir uma casa para Deus. De onde que Davi teve essa ideia? Deus nunca falou para ninguém. Deus nunca falou para nenhum juiz, nenhum profeta. Ele viu o sonho de Deus. E ele foi consumido pelo sonho de Deus. E ele falou, eu não vou nem dormir mais enquanto eu não achar habitação para Deus na terra. Ele percebeu a intenção de Deus é morar com o homem. E aí ele ficou afetado pelo sonho de Deus. Então, fazendo já a ligação, o que ele viu gerou as suas ações.
muita coisa que Davi fazia, não tinha relato de Deus revelando para ele. Né? Não tinha nenhum relato de Deus aparecendo e falando assim, Davi, conquiste Jerusalém. Não tem relato de Deus revelando para ele. Mas esse nível de intimidade que Davi entrou, que é o nível do Espírito e que o fazia profetizar, fez Davi ficar afetado. E aí as suas ações, as suas decisões não eram decisões naturais, apesar de serem decisões naturais. Então eram decisões sobrenaturalmente naturais ou naturalmente sobrenaturais. Davi era alguém que vivia e que aquilo que ele vivia, aquilo que ele decidia era a vontade de Deus. Percebe? Como que pode isso? Deus olha para ele, pronto, é o cara, segundo o meu coração, fará. Como que Davi fará toda? Como que você faz toda a vontade de Deus? Como que isso é possível? Como que é possível ser o homem segundo o coração de Deus? Tem que entrar no nível de intimidade com Ele. Tem que entrar, sair do nível natural, entrar no nível do Espírito, e ali você vai ver. Ali você vai ser afetado, ali Deus vai compartilhar o coração dele. E aí quando você sai daquele nível, sua vida é marcada. Sua vida está marcada. Irmãos, eu creio que vocês não devem ter preocupação com o que vocês vão fazer quando sair daqui. Eu vejo um monte de gente falando dessa preocupação. Não é uma preocupação que cabe a nós cuidar do que o resultado, o que vai ser. Não, irmãos. Se você se deixar ser afetado por Deus, nos momentos que Ele está presente, no momento que Ele está falando com você, permita-se ser afetado por Deus, porque é essa marca que vai conduzir as suas decisões quando você sair daqui. Não é possível viver nesse lugar o tempo todo. Não é possível você ficar só na atmosfera espiritual. Não é possível. Né? Tem uma inocência aí de um pessoal aí, de achar que vai viver a presença manifesta de Deus 24 horas por dia. Inocência, não vai. Não vai. Isso aí vai acontecer quando Ele voltar. Nós entramos no nível do Espírito, mas há uma vida normal para ser vivida aqui. E é o tanto que nós somos afetados nesse nível do Espírito que determina o quanto da vontade de Deus vai ser feita aqui no nível natural. É necessário se deixar ser afetado pelos pensamentos de Deus quando Ele está presente. Quando você está ali tirando seu tempo rotineiro, a maioria das vezes Deus não aparece. Mas quando Ele aparece, não desperdice este tempo. Compre aquilo que Ele está falando. Compre o sonho de Deus. Deixe Ele estragar sua vida, como Ele estragou a vida de Davi. Davi ficou pneu, não vou nem dormir, não vou ir até o leito enquanto, eu tô doido, cadê? Eu vou construir essa casa, gente. O sonho de Deus é a minha vontade. Gente, vocês veem em Davi alguém triste, alguém que sacrificial, alguém que deixou tudo, coitadinho de Davi, tá fazendo a vontade. Não! Você vê Davi alguém bombando de vida, de alegria. Ele foi afetado pelo sonho de Deus, ele está vivendo aquilo que ele realmente quer. Porque não é, Senhor, eu abro mão da minha vontade pela tua vontade. Não é isso não, gente. A vontade dele, quando é expressada, é exatamente aquilo que você quer. Então, as ações de Davi, ele olhou, falou assim, nossa, aquela muralha é grande, hein? Até agora não foi conquistada. E Deus precisa de uma capital. Israel precisa de uma capital. E ali é difícil de entrar. Você quer saber de uma coisa? Nós vamos tomar aquela cidade. Irmãos, a primeira coisa que Davi fez, quando foi feito rei sobre Israel, não foi trazer a arca, foi conquistar Jerusalém.
Se você quer saber a importância dessa ação de Davi, depois com calma você leia Deuteronômio 12. Antes de entrar na terra, Deus falou que queria um lugar. Na terra, a terra seria descanso para o povo, mas Deus queria um lugar que seria o descanso para ele. E este lugar, até então, mais de 400 anos depois que o povo entrou na terra, não tinha sido escolhido. Você percebe o descaso do povo? Eu não estou nem aí para Deus. Eu quero é viver minha vida. Eu entrei na minha herança e eu tomo posse da herança, porque o que eu quero é me dar bem na vida. E Deus estava sem lugar, até que ele encontrou alguém segundo o seu coração. E esse alguém era próximo dele. E esse alguém sabia o caminho do louvor. E esse alguém conhecia as regiões celestiais. E esse alguém conhecia o coração de Deus. E esse alguém, quando foi feito rei sobre Israel, falou: é lá que nós vamos entrar. E quem entrar primeiro, o que ele falou que ia dar? Ser comandante. Perguntei porque eu não sabia. Por isso eu digo. Como prêmio, você vai ser o chefe do pelotão. Então, gente, Davi escolheu o lugar. E aí Deus falou: é o lugar. Davi escolheu o lugar. Tinha 2 morros, tá? Por isso que tem 2 morros aqui, tá? Não é porque ele não sabia desenhar uma cidade, não. É porque tem 2 montes em Jerusalém. Davi tomou Jerusalém. Jerusalém era tão difícil de ser tomada que o povo falou assim: os cegos e os coxos vão vencer Davi. Tão difícil que era Jerusalém. Jerusalém, ali no meio de Israel, 400 anos, ninguém tinha tomado Jerusalém. Davi falou: é lá que nós vamos entrar. Sabe por que Davi gostava de dificuldade? Davi gostava de vencer desafio. Não é porque Davi teve um arrepio, recebeu uma revelação do céu e resolveu ir lá, não. Davi estava vivendo, gente. Vida normal, sua vontade. Mas ele era alguém que estava lá, ligado com o Pai. Então a sua vontade era a vontade de Deus também. Não tem nenhum sacrifício em viver a vontade de Deus, não, gente. O sacrifício é você parar e ouvir. Porque quando você ouvir, você vai saber que é aquilo que você sempre quis. Agostinho falava que o segredo da vida cristã é: ame a Deus e faze o que quiseres. Gente, tem alguém se segurando para não fazer alguma coisa que Deus não quer, como um grande sacrifício para Deus, não entendeu, não está próximo dele. Ame a Deus e faze o que quiseres. Porque através desse relacionamento com Ele, Ele vai conformando a nossa vontade caída do impostor, que não é o que a gente quer de verdade, com a vontade dEle. E aí Davi escolhe a cidade, ele toma a cidade, sabe o que ele faz? Ele coloca o nome da cidade de Cidade de Davi. E Deus pega e falou assim: e é mesmo, e é minha também. A cidade de Davi é a cidade de Deus. Porque ali tem alguém segundo o meu coração. Ali eu tenho descanso, irmãos. Deus descansa quando Ele encontra na terra alguém que vai fazer a vontade dEle. Deus tem tanto para fazer na terra, mas não tem ninguém que o ouça. Está todo mundo preocupado em agradar a Deus, em fazer coisas para Deus. Para! E ouça a voz de Deus. Para de fazer coisas para Deus.
Comece a se relacionar com Ele. Ele vai revelar o coração dele. E as suas ações naturais serão as ações sobrenaturais de Deus na terra. E aí, então, sim, Davi manda trazer a arca. Este é o coração de Davi. Ele quer a presença de Deus perto de si. Então, ele, depois de ter construído a sua casa, um palácio, percebe? O palácio. No Monte Sião. Monte Sião, um dos montes de Jerusalém. Ele quer a arca. E apesar da situação religiosa bagunçada, porque a arca está em Kiriat Jearim e o tabernáculo está em Gibeon, percebe? O descaso do povo. O tabernáculo de Moisés. Vocês estudaram o tabernáculo de Moisés. Vocês sabem para que é o tabernáculo? Todo aquele ritual, todos aqueles detalhes, toda aquela riqueza, para quê? Para um lugar santíssimo. Onde tem o quê? O que tem no lugar santíssimo? A arca. Todo aquele ritual para chegar diante da arca, onde Deus falaria. Onde que está a arca? Não está no tabernáculo. Ritual vazio. Onde está a arca? Lá, Kiriat Jearim. Saiu lá na guerra dos filisteus, nunca mais voltou. Então, se Davi fosse um homem politicamente correto, o que ele deveria fazer? Se ele queria restaurar a ordem certa das coisas, o que ele deveria fazer? Pegar a arca e levar para dentro. Irmãos, não interessa a ordem certa, eu quero a presença de Deus perto de mim. Eu não estou nem aí para o que é o politicamente correto, eu estou aí para Deus ficar perto da gente. E aí, Davi, ousado, arma uma barraca aqui, ó. Uma barraca. Arma uma tenda perto da casa dele. E coloca a arca no centro. E a arca, que tinha todo aquele ritual para chegar diante dela. Uma vez por ano, um único homem chegava diante da arca. Agora aqui, no tabernáculo de Davi, tinha um bando de gente, levitas, salmodiando, louvando, entoando cânticos, o tempo todo, continuamente. Irmãos, o que é isso? Ele viu o que o meu pai falou nas entrelinhas. Não é que Deus quer ver o homem uma vez por ano. Ele percebeu, o coração de Deus não é esse. Não é isso. Deus quer estar o tempo todo com o homem. E isso só é possível através de um coração rendido, louvor e adoração. Você vai dispensar os sacrifícios? Você vai dispensar todo aquele ritual? Toma cuidado, é perigoso. O tabernáculo de Davi é um lugar perigoso. Não tinha o altar de holocausto, mas tinha louvor. Louvor significa: eu não estou no centro. Eu não entro pelas minhas próprias forças. Eu reconheço aquele que é soberano sobre todas as coisas. Louvor é você entrar na base do descanso. A arca continha ali dentro dela as tábuas da lei. A graça não anula a lei. A graça não dispensa a lei.
mas a graça te introduz na presença de Deus, que é a força para cumprir a lei. Mas é um lugar perigoso. O tabernáculo de Davi é uma fase perigosa, é uma fase transitória. Transitória, irmãos. Davi olhou para aquela tenda e falou assim: ai, 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 não está certo. Davi não era um homem presunçoso, não, gente. Não era um anarquista. Tá? Tanto é que ele honrou o tabernáculo de Moisés lá em Gibeon. Ele armou a tenda aqui para a arca, mas ele mandou lá os filhos de Zadok ficar lá. Tem que honrar, Deus instituiu. Não é sair quebrando o pau em tudo, não. Calma. A motivação é que eu quero a presença de Deus em primeiro lugar, mas eu vou com cuidado. Eu não tenho a pretensão de ser o ideal. Eu sei que é uma fase transitória. Não é permanente. Por isso que quando o tio Cristóvão falou aqui que as passagens que falam de restaurar o tabernáculo de Davi não está se referindo a isso aqui. Isso aqui não se restaura, gente. Isso aqui é fase. É o caminho, é o percurso para a restauração. Restauração é da casa. Restauração é dos móveis no lugar. Restauração é do equilíbrio perfeito. Restauração fala da morada permanente de Deus na terra. Mas, enquanto isso, a fase para chegar isso é um povo profético. É um povo maluco que quer, que deseja, com risco de morte. Está acima da sua própria vida. Alguém morreu na primeira vez. Você vai tornar a trazer a arca. Você não percebeu que é perigoso? É perigoso, mas eu quero, eu amo, eu desejo a presença de Deus acima de qualquer coisa. E isso vai me proteger. Eu desejo a presença de Deus. Irmãos, é melhor morrer que não ver a glória de Deus sendo restaurada na terra. É melhor morrer. Que sentido tem continuar o descaso? Continuar, cada um vivendo para si, a arca num lugar, tabernáculo em outro. Jerusalém não foi conquistada. O que adianta? Você quer ser politicamente correto para dar continuidade a essa total descaso, eu não importo. Mas se você entra no nível profético, você é afetado pelo sonho de Deus, e você vive debaixo de pressão, e essa pressão gera ação, ainda que limitada, ainda que não permanente, é ação. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso que a glória de Deus volte a aparecer na terra. Está acima dos meus interesses. Irmão, sabe quando foi que Davi quis fazer uma casa para Deus? Quando tudo estava em ordem. Davi não precisava de nenhum favor da parte de Deus. Não estava em guerra. Estava tudo aparentemente bem. Mas não estava bem. Porque o propósito de Deus é morar na terra. E a arca está em tenda, não está bem. E aí, em 1 Crônicas 17, Davi fala, está tudo bem. Davi, para que inventar moda? Você já cumpriu o propósito pelo qual Deus te escolheu. Você já conquistou todo o território prometido para Abraão. Você já estabeleceu o reino, você já fez a sua parte, Davi. Mas não, irmãos. Davi não vivia para si. Ele queria uma casa para Deus. E ele quis fazer uma casa para Deus. E é ali,
em 1 Crônicas 17, que é estabelecido a aliança. Até então, não tem aliança davídica. Mas no momento em que Davi quis fazer uma casa para Deus, Deus falou: Davi, você quer fazer uma casa para mim? Pois saiba do seguinte, eu vou fazer casa para você. E a sua descendência vai estar no trono para sempre. E é da sua família que vai vir meu filho. Estabeleceu. Uma aliança é feita por causa do desejo do cara de fazer uma casa para Deus. Você não vai fazer, Davi. Você não é Jesus, tá? Você é figura. Você não é completo. Você é homem de sangue. Você é homem de guerra. Você não pode fazer casa para mim. Mas eu gostei demais dessa ideia. Eu gostei tanto que eu vou fazer casa para você. E aí é estabelecida as fiéis misericórdias, ó. Para sempre vai ter um descendente. E é claro que está falando especialmente de Jesus Cristo, o verdadeiro rei que senta no trono para sempre. Casa é gerada por alguém que tem comunhão com Deus. A casa de Deus vem de alguém que tem comunhão com Deus. Alguém que tem comunhão com Deus deseja fazer a casa para Deus. Para quê? Para ter ainda mais comunhão com Deus. E como é que alguém que tem comunhão com Deus pode ter ainda mais comunhão com Deus? Porque a casa fala do coletivo. Se eu já tenho comunhão com Deus, se eu já tenho comunhão com Deus individual, eu sinto uma falta tremenda da igreja. Se você está em contato com Deus de verdade, você vai sentir na pele a necessidade da igreja. Porque é na igreja, no coletivo, que nós temos ainda mais comunhão de forma plena e permanente com Deus. Eu tenho comunhão com Deus, mas é quando eu estou em contato com o corpo, quando eu estou em contato com meus irmãos, é que eu posso ver novas faces de Deus, novas facetas, e eu sou ajudado nas minhas fraquezas. Irmãos, santidade não é para ser vivida numa base individual. Santidade só é alcançada pelo corpo. Então, quando eu tenho comunhão com Deus, quando eu entro no nível do Espírito, eu percebo a falta que a igreja faz na terra. E é esse desejo de pessoas que compreendem a necessidade da restauração da igreja que chama a atenção de Deus. E Ele olha e fala: vale a pena, eu vou construir minha casa na terra. Deus é quem edifica a sua igreja, mas parte de corações que o desejem acima de qualquer coisa. Só uma pergunta, uma curiosidade. Vocês atinaram para quando o tio Cristóvão estava dando aula, em que lugar que foi construído o templo? O Erivelto não vale. Hã? Como é que chama esse monte? Moriá. Muito bem. Vocês atinaram. Irmãos, quantas vezes está citado o Monte Moriá na Bíblia? Hã? 2 vezesinhas. A primeira, quando fala que Abraão foi lá oferecer, e a segunda, quando fala que, eu não sei se foi na inauguração ou não sei, cita onde o templo foi construído. 2 vezes. Quantas vezes está citado Sião na Bíblia? Irmãos, parece que Deus tem uma dificuldade de visão, um probleminha na visão, enganou de monte. Não tinha Google para Deus. Deus, o templo está aqui, ó.
A sua habitação eterna é aqui. É de Moriá que sairá a lei. Não, irmãos. De Sião. Sião, eu escolhi Sião. Lugar para descansar os meus pés. O meu santo monte. E não está citado Sião somente nos Salmos, antes de construir o templo, não. Depois, lá nos profetas que falam da restauração, depois que o templo tinha sido construído, é de Sião que Deus fala. Irmãos, Davi queria construir a casa. Ele não pôde construir a casa, mas Deus fez de Davi a sua casa. A casa de Davi era a sua casa. Irmãos, ele não pôde na figura, mas ele pôde na realidade da eternidade. É Sião que eu amo. É Sião, por quê? Porque ali tem um homem segundo o meu coração. Ali é o meu descanso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não tem compromisso com estruturas humanas. Deus não tem compromisso com religião. Deus não tem compromisso com o que é politicamente correto. Deus habita naqueles que o desejem acima de qualquer coisa. Deus tem compromisso com corações. Este é o lugar da sua habitação. Eu acabei. Alguém quer comentar alguma coisa? Agora, eu queria, em que sentido você falou que Deus não tem compromisso com o que era politicamente correto? Quando Salomão edificou a casa, construiu, foi feita algumas condições. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, esse beabá que todos nós conhecemos. Agora me vem a pergunta, até de forma para ficar mais esclarecida. Em que sentido você afirma categoricamente que Deus não tem compromisso com aquilo que é correto? Politicamente correto. Alguém quer responder? A prova é o que permanece. O Wolfgang Simpson disse que o que vai até o fim é que é de Deus. Os projetos humanos não vão até o fim. Esse tempo de Salomão foi algo igual à lei de Moisés, não teve permanência. A casa de Davi, a casa de Sião, sim, foi permanente porque veio em Jesus Cristo. Mais alguém? Só mais tem uma leitura aqui sobre o primeiro ponto, luta e louvor. É o Salmo 149, verso 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos, espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo entre os povos. Irmãos, nós estamos do lado certo. Nós estamos do lado daquele que é vencedor. Nós estamos do lado do leão da tribo de Judá. Nós estamos do lado daquele que é mais do que vencedor, que vence através da derrota, que vence apesar das circunstâncias. Nós estamos sendo chamados para fazer parte dos valentes de Davi. Né? Deus quer nos dar essa violência do reino de Deus. Deus quer nos dar essa violência do povo profético que traz a volta de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Anybody else? Então,
Sobre esse fato da pergunta que ele fez ali, eu não sou um garoto muito experiente para explicar alguma coisa, né? Mas vou tentar desenrolar aqui um negocinho que eu entendi. O que eu entendi é tipo no negócio assim. Às vezes Deus me chama para exortar uma pessoa, mas não, eu tenho pena daquela pessoa, coitadinha dela. É errado eu fazer isso com aquela pessoa, mas a vontade de Deus é maior do que a minha vontade. Mas aí o politicamente correto é deixar ela bem lá, tá sossegadinha, para que eu vou entristecer a pessoa? Mas a vontade de Deus é maior do que a minha vontade, porque a vontade dele é mais certa do que a minha. O meu politicamente correto é errado.